Olá pessoal, iniciando mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula a gente vai ver os conceitos de entrada, ou seja, como a gente pode pegar informações do teclado, saída, como a gente pode gerar informações na tela, que a gente já viu um pouco na aula anterior com o comando escreva, e variáveis locais onde você pode armazenar informações. Beleza, para trabalhar esse conceito a gente vai utilizar o seguinte programa. Então, escreva um programa que gere a mensagem Olá Mundo e o seu nome. Por exemplo, aqui a gente vai gerar, no meu caso, vai gerar Olá Mundo Reudsmann. A gente vai gerar essa mensagem na tela. Beleza? Vamos escrever um programa para fazer isso. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente. Então, qual a primeira coisa que a gente faz quando vai escrever um algoritmo? Começa com a palavra algoritmo, ficou azul, tá? Beleza. A gente vai colocar aqui Olá, pode chamar de Olá Mundo, seu nome. Pronto, a gente vai escrever na tela o texto Olá Mundo mais o nome da pessoa. Lembrando que o nome do algoritmo aqui pode ser qualquer coisa. Beleza, então para finalizar o algoritmo a gente vai colocar fim algoritmo. Ok, então o algoritmo é uma sequência de etapas, uma sequência de passos, então a gente vai ter que definir o início desse algoritmo, de onde ele vai começar. Então, daqui do começo até o fim, do começo da palavra, após esse início, né? Até aqui o termo fim algoritmo é que a gente vai definir as etapas do nosso algoritmo. Então, a gente tem que fazer o quê? Escrever na tela, escreva. Vamos escrever que texto? Escrever o texto Olá Mundo e o nome da pessoa. Beleza. Vamos executar o nosso programa para ver como ele está funcionando. Então, vou executar aqui passo a passo. Então, aqui a gente está nesse passo aqui que está em azul. Então, já foi gerada aqui nossa tela à direita. Executar o próximo passo. Agora a gente vai executar as instruções do nosso algoritmo. Então, qual é a primeira instrução? É para gerar o texto, ó, Olá Mundo na tela. Então, aqui a gente está na última instrução. Se a gente executar o programa, é finalizado. Beleza, então aqui a gente escreveu Olá Mundo e o nome da pessoa. E se a gente quisesse mudar para outra pessoa e não mais Reudsmann, se a gente quisesse escrever Olá Mundo Pedro, a gente tinha que vir aqui no algoritmo e mudar o texto, mudar a instrução para receber, para escrever agora o nome Pedro. E se a gente quisesse mudar para Paulo, então a gente teria que vir aqui no nosso algoritmo e alterar o texto do nosso algoritmo para Paulo. E se a gente precisasse mudar para Maria, então a gente tinha que vir aqui no programa, alterar o nosso texto agora para receber o nome Maria. Então não seria incrível se a gente tivesse uma forma de a gente armazenar o nome da pessoa que a gente vai escrever na tela em um local, e quando a gente precisasse escrever o nome dessa pessoa em particular na tela, só pegar o conteúdo que está naquele local e jogar nesse espaço específico. Então não seria incrível se a gente pudesse fazer isso? Beleza, então a gente pode fazer isso com o conceito de variáveis. Então a gente vai criar um local, uma caixinha, a gente vai chamar, por exemplo, o nome da pessoa. Beleza, então quando a gente vai executar o nosso algoritmo, agora ele vai imprimir o que? Olá Mundo, imprimir o nome da pessoa. Se o nome da pessoa for Reudsmann, então ele vai imprimir Olá Mundo Reudsmann. Se for Paulo, vai escrever Olá Mundo Paulo. Se for Pedro, vai escrever Olá Mundo Pedro. Note que a nossa caixinha, que a gente chama aqui de variáveis, que é esse local específico que vai receber um valor, ele não está entre aspas duplas. Quando você coloca um termo entre aspas duplas, você quer dizer para o computador que você quer escrever o texto literalmente como ele está. Quando você coloca uma variável e o computador identifica uma variável, ele vai pegar o conteúdo que está naquele local em particular
e colocar aqui nessa posição onde a variável se encontra. Beleza, então aqui a gente criou uma variável nome. Então, se você vai utilizar a variável nome, você tem que dizer para o computador que você vai utilizar ela. Então, onde é que você informa essas informações? Você vai prover essas informações, ó, aqui entre a palavra reservada var e início. Então, a caixinha, o local que a gente vai utilizar é nome. E nome aqui é uma sequência de caracteres. Então, esses locais, cada local específico, ele tem um tipo de informação que ele recebe. Então, alguns locais eles recebem texto, outros locais recebem valores inteiros, outros locais recebem valores quebrados, valores em ponto flutuante, valores reais, por exemplo. Então, cada local que é criado, você precisa dizer que tipo de dado é que vai ser colocado lá. Então, nesse caso, o nome é uma sequência de caracteres. Então, o tipo de dado, as informações que a gente vai colocar nesse local nome, a gente só vai poder colocar caracteres. Beleza, mas a gente vai precisar do que? A gente vai precisar que o usuário informe esses dados. Então, antes de escrever o nome, a gente precisa obrigatoriamente que o usuário informe o nome. Então, se para escrever é escreva, então para ler, o Visual G oferece o comando leia. Então, você diz leia e informa para que local vai essa informação que o usuário digitou. Então, recapitulando aqui, um algoritmo começa com a palavra reservada algoritmo, com seu nome, e termina com fim algoritmo. De início a fim algoritmo, você vai definir a sequência de passos. Qual a sequência de passos aqui? Ó? Primeiro a gente vai ler o nome da pessoa, vai armazenar nesse local chamado nome, que armazena caracteres, e depois a gente vai gerar na tela o texto. Ó. Escreva o texto Olá Mundo, e depois o conteúdo que está nesse local, ou seja, o nome que o usuário digitou. Beleza? Vamos executar para ver como o nosso programa está se comportando. Então, começamos a executar, executando a primeira linha, criando aqui a variável nome, que a gente vai pedir para o usuário informar o nome. Então, vou informar aqui, ó, Hildesman. Beleza, informei o nome Hildesman. Foi impresso na tela Olá Mundo e o que estava na variável nome. Qual o conteúdo da variável nome? Hildesman. Então você pode ver essa informação aqui também, ó, no Visual pela área de variáveis na memória. Então aqui a gente tem uma variável, ó, que o tipo dela é caractere C e o nome dessa variável é o nome e o conteúdo dela é Hildesman. Para ser uma variável, a gente tem alguns pré-requisitos. Então, a variável ela deve obrigatoriamente começar com underline ou com uma letra. E os demais caracteres dessas variáveis podem ser letras, números ou underline. Que a gente tem alguns exemplos de variáveis corretas e variáveis incorretas. Por exemplo, aqui essa variável count está incorreta porque ela começa com um número. E uma variável só pode começar com underline ou uma letra. Essa daqui está incorreta porque utiliza, ó, pontos de exclamação e acentos. Então a variável só pode conter letras ou números. Da mesma forma, saldo em conta aqui está errado por quê? Porque ela contém espaço. Então a variável, após o primeiro caractere, só pode ter letras, números ou underscore. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.